Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo informa pagamento de 138 milhões pelo terreno do gasômetro. Hoje tem São Paulo e Flamengo no Morumbi pelo Brasileirão, 21ª rodada. Braz comenta beijo de Gabigol em Leila Pereira durante o jogo entre Palmeiras e Flamengo. Martelo batido, 93 milhões é o preço. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem as principais notícias do Flamengo. Olá você, muito bom dia. Hoje tem festa em dose dupla, porque o Sub-20 também vai entrar em campo daqui a pouco, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, para enfrentar o co-irmão Fluminense pela Taça Guanabara, em seu campo aqui na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Vale lembrar que o Flamengo é o líder do campeonato com 19 pontos, enquanto o Fluminense, que vem numa crescente, é o quarto colocado com 15 pontos e está invicto a 9 partidas. Olho nele. Felipe Luiz não vai contar com o reforço do Lohan, que foi relacionado novamente pelo Tite para enfrentar aí o São Paulo hoje à noite no Morumbi pelo Brasileirão. Esse jogo do Sub-20 vai ter a transmissão da Flá TV no YouTube de graça, a partir das 9h30 com um pré-jogo. Provável escalação do Flamengo: Diogo Alves, Daniel Salles, Iago, João Souza e Zé Wellington. Da Mata, Adriel, Ryan Lucas, Guilherme, Wallace Ian e Chola. O técnico é o nosso querido Felipe Luiz. Enquanto isso, às 21h30, horário de Brasília, tem jogo principal contra o São Paulo, no Morumbi, pela 21ª rodada do Brasileiro, e o Tite vai ter desfalques importantes para esse jogo. Isso porque o De La Cruz sentiu dores no joelho e o Cebolinha teve uma contratura no músculo posterior da coxa direita. Os dois ficaram fora da lista dos relacionados e ficaram aqui no Rio de Janeiro fazendo tratamento para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O De La Cruz está perto de bater o número de jogos da última temporada em apenas 8 meses no clube. E por isso o Tite precisa preservar um dos principais jogadores da equipe nessa temporada. E também optou em deixar o garoto descansando. Não é dúvida para o jogo do Palmeiras, não. Com isso, o Tite vai levar a campo um time bastante diferente da última partida contra o Palmeiras, porque entre os que iniciaram esse jogo, somente o zagueiro Léo Pereira será mantido no time titular. Além disso, Luiz Araújo e Pedro estão suspensos por terem levado o terceiro cartão amarelo. O Gabigol volta a ser titular pela primeira vez desde fevereiro, A última oportunidade dele como titular foi no 3-0 contra o Volta Redonda e ele ali marcou um gol. O Bruno Henrique e o Gabigol voltam a jogar juntos com 257 gols e 92 assistências nos áureos tempos do Flamengo, porque hoje eles são reservas de luxo. Apita o jogo o gaúcho Rafael Rodrigo Klein. E o jogo só vai passar no Premier Futebol Clube em TV paga, anota aí. Meus amigos e minhas amigas, mais um jogo pedreira. E agora, com 10 mudanças, vai ser uma parada duríssima, porque o time do São Paulo está no G6 com 32 pontos, é um bom time, bem treinado e joga em casa diante da sua torcida. Lembrando que o Flamengo defende a sua liderança aí, com 40 pontos, ao lado do Botafogo. Juntinho, pelo saldo de gols, o Mengão ganha. E eu acho que o Tite não deveria ter poupado tanta gente assim para esse jogo tão importante. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos torcer que os reservas não deixem a peteca cair. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo? Você acha que o Tite agiu certo em poupar tantos jogadores assim? Coloca aí, o meu palpite eu vou dar no final do programa. Na manhã dessa sexta-feira foi publicada no Diário Oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro a vitória do Flamengo em leilão público realizado na última quarta-feira, dia 31 de julho.
E o Flamengo informou no início da tarde dessa sexta-feira que realizou o pagamento do terreno do gasômetro à Prefeitura do Rio de Janeiro à vista e publicou em sua rede social. Aspas, o Clube de Regatas do Flamengo informa nos termos do edital LP-SMCG número 001/2024, após a publicação do resultado final que declarou o clube vencedor do leilão, realizou o pagamento no valor total de R$ 138.195.000 ao município do Rio de Janeiro. O município já providenciou o depósito em juízo nos autos do processo de desapropriação. Fecha aspas. Depois do pagamento realizado nesta sexta-feira, o município cumpre os requisitos para a emissão de posse, que significa repassar uma propriedade para um comprador, no caso o Flamengo, e apresenta o valor ao Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, que é gerido pela Caixa Econômica Federal, que era o dono do gasômetro antes da área ser desapropriada. Se o Banco Estatal e o Fundo de Investimento não aceitarem o valor do leilão, a Prefeitura vai depositar essa quantia em juízo enquanto houver aí a discussão, provavelmente com a realização aí de uma perícia para avaliar o valor do terreno. A tendência é que a Caixa siga na Justiça para pedir um aumento no preço do terreno, assim como fez na época da desapropriação do terminal Gentileza, também na própria área do gasômetro. O Flamengo está perto de ganhar mais um sócio honorário do clube. Conforme anunciou o presidente Rodolfo Landim, nessa sexta-feira, o filho mais novo do meia Everton Ribeiro, com a influenciadora Marília Neri, será agraciado com essa honraria. O presidente Rodolfo Landim informou sobre a homenagem durante um encontro com sócios e conselheiros do grupo Advocacia Rubro-Negra. Antônio, mais conhecido como Totói, de 3 anos, é torcedor declarado do mais querido. Ele construiu uma relação com o clube durante o período em que o seu pai defendeu o manto sagrado. Com muito carisma, Totói chegou a protagonizar momentos de muita identificação com o clube. O carinho demonstrado publicamente pelo Flamengo fez Totói ser adotado como mascote da nação rubro-negra. Mesmo depois da saída do seu pai Everton Ribeiro do Flamengo, no início dessa temporada, Totói não escondeu o grande amor pelo clube. Na apresentação do meia lá no Bahia, atual clube dele, o Totói chegou a cantar o hino do Flamengo. Foram muitas risadas, foram muitas demonstrações públicas de amor ao manto sagrado, que a criança, com apenas 3 anos de idade, se tornou o candidato mais jovem da história do clube a receber o título de sócio honorário. Parabéns, Totói, você é um amor, você é um fofo, você é uma graça, você mereceu, meu garoto, você é Flamengo na cara, raiz. Parabéns, garoto! Após a vitória do Flamengo por 2-0 na ida das oitavas de final da Copa do Brasil sobre o Palmeiras, com as especulações sobre Gabigol lá no Palmeiras, o Marcos Braz fez uma cena divertida na zona mista. O dirigente foi questionado sobre a situação depois que o jogador apareceu no gramado conversando e beijando a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, antes da partida começar. O Marcos Braz disse que a relação entre o Flamengo e o Gabigol permanece inalterada. Portanto, a renovação não está resolvida e o atacante parece mesmo estar indo embora no final da temporada. No entanto, o Braz se limitou a dizer que o encontro foi um gesto de educação do jogador em tom irônico sobre a conversa do Gabigol com a Leila. O Braz disse, aspas, não mudou nada, não. O Gabriel é um jogador muito educado, ele faz isso em todos os lugares, fechou aspas, disse lá o Marcos Braz, arrancando muitas risadas de alguns jornalistas. É importante destacar que essa situação ela teve impacto porque o Gabigol foi um dos pretendidos do Palmeiras durante a janela de transferências. Mas as conversas com o time paulista não avançaram e o jogador permaneceu aqui no Flamengo. No entanto, é possível que ele se transfira mesmo para a equipe da Leila Pereira na próxima temporada, assim como cravou o apresentador de programa esportivo Benjamin Bach, o famoso Benja,
que foi chamado de mentiroso pelo jogador e pelo seu próprio pai. Aí eu te pergunto, depois desse encontro do Gabigol com a Leila, você acredita mesmo que ele vai para o Palmeiras ou que ele vai renovar com o Flamengo? Coloca aí! Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, é de graça, não custa nada e você me ajuda demais. Valeu! O Flamengo recusou a primeira proposta do Rennes da França pelo Fabrício Bruno. No entanto, o negócio ainda não está dado como encerrado. Pelo contrário, pode estar somente começando aí as tratativas. O clube francês havia feito uma oferta de 14 milhões de euros, 85,7 milhões de reais na cotação atual, sendo 12,5 milhões de euros fixos e mais 1,5 milhão de euros de bônus por 90% dos direitos econômicos do zagueiro. O Flamengo, no entanto, não fez ainda uma contraproposta, mas as negociações seguem em aberto. De acordo com o portal GE, o clube entende que o jogador está valorizado e, conforme apurou o Bola VIP Brasil, ele pede 15 milhões de euros, 93 milhões de reais fixos. A reportagem soube que existe uma expectativa de que o Rennes da França faça uma nova oferta pelo Fabrício Bruno nos próximos dias. O Flamengo alega que não quer fechar negócio antes do segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras nessa quarta-feira. O camisa 15 é um dos principais nomes da zaga do Flamengo, né? E o clube entende que ele é uma peça fundamental para o elenco para a disputa dos títulos na temporada e, por isso, não admite vendê-lo por menos de 15 milhões de euros. O Flamengo vai ter pela frente uma dura sequência de jogos importantes pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil e pela Libertadores da América, nesse mês de agosto. Após as negociações fracassadas com o West Ham da Inglaterra, existe um temor de não ter tempo hábil para buscar um substituto à altura. Em meio às tratativas, o Fabrício Bruno vai continuar à disposição do Flamengo para os próximos compromissos da temporada. O zagueirão tem total confiança do técnico Tite para a sequência difícil que o Flamengo tem pela frente. Contudo, é provável que ele fique no banco de reservas logo mais nesse jogo aí contra o São Paulo, que é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ideia é dar um descanso ao camisa 15. A perspectiva é que o Léo Pereira e o Davi Luiz sejam os zagueiros titulares. O Flamengo encerrou a sua preparação para pegar o São Paulo hoje à noite e o Tite esboçou o time da seguinte maneira: Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, Vinha e Alan, Léo Ortiz, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique, Gabigol e Carlinhos. Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo querido aqui, Nélio Novaes, de Juiz de Fora, Minas Gerais, pelo seu aniversário que é hoje. Parabéns, meu amigo Nélio, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu amigo. Curta bastante o seu dia e não esquece de mandar aquele pedaço desse bolo aí para mim. Parabéns, Nélio, sucesso, tamo junto! Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 1-0 Flamengo, tá bom.